Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43, diz assim: Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, e nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite por estarmos aqui na tua casa. Noite de Santa Ceia, Senhor, noite que nós estamos aqui para renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, possa trazer a tua unção, a tua graça. Que o Senhor possa trazer a tua palavra aos nossos corações nesta noite, Senhor. Assim nós oramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Glória a Deus por isso. O contexto desse texto está nos dizendo que alguns fariseus queriam pegar Jesus por fazer milagres na igreja no dia de sábado. Então eles começam a armar toda uma situação para condenar Jesus por causa de milagres. E eles sabendo que na sinagoga, naquele sábado, havia um homem com a mão mirrada, com a mão atrofiada. E eles disseram: eu sei que Jesus vai curar esse homem. E por isso eles ficam ligados, ficam espertos para ver no decorrer do culto o que vai acontecer. Mas você sabia que você pode me pegar desprevenido, de surpresa? Eu posso pegar você de surpresa, mas ninguém pega Jesus de surpresa. Eles estavam armando para pegar Jesus de surpresa. Mas Jesus nunca é pego de surpresa. Jesus, sabendo o que passava no coração daqueles fariseus, ele faz o seguinte: chama o homem que tinha a mão atrofiada para vir ao meio. Sabe o que Jesus faz? Cura o homem. Ele não cura nas escondidas, mas ele cura nas claras. Porque Deus não faz nada às escondidas. Tudo aquilo que está escondido, Deus traz às claras. Sabe por quê? Porque Deus te vê. Porque Deus nos vê. E depois disso, a Bíblia vai dizer que ele sobe para o monte para orar. Separa 12 discípulos, 12 apóstolos. E quando ele desce, ele começa então a pregar esse sermão, o sermão da planície, que está aí no versículo 17. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Interessante que Jesus também repete mensagens, irmãos. Não é só o pastor Marcelo, não. Jesus também repete a mensagem, porque aqui ele vai pregar a mesma mensagem que ele havia pregado no Sermão do Monte. Só que de uma forma menor, resumida. E ele vai falar sobre as bem-aventuranças, mas também vai falar sobre os ais. Jesus está no monte orando, Jesus desce do monte orando, Jesus agora escolhe os 12, Jesus agora começa a pregar uma mensagem, e após a mensagem, milagres começam a acontecer. Todas as pessoas que iam até Jesus, tocavam em Jesus, eram curadas. Sabe por quê, irmãos? Porque milagres, porque cura está muito ligado com oração. Nós estávamos aqui agora, o pastor Fausto deu testemunho aqui que
no culto de sexta-feira está tendo resultado, está tendo testemunho. Sabe por quê, irmãos? Por causa da oração. Aonde tem oração tem milagre, aonde tem oração tem respostas. Jesus desce do monte, vai para a planície, prega o evangelho, e prega o evangelho da bem-aventurança. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz, muito feliz. E quem é feliz? Aí ele vai dizer aqui nos versículos 20 em diante: bem feliz é os pobres, bem feliz é aqueles que que têm fome, bem feliz é aqueles que choram, bem felizes são os perseguidos. Esses são os bem felizes. Aí ele vai falar sobre os ais. Vai falar: ai dos ricos. Ai de vocês que têm muita fartura. Ai de vocês todos que falam assim dos antepassados deles, tratam os falsos profetas. E ele vai condenando então, mas aqui, irmão, abrindo um parênteses, tá? Jesus não está condenando os ricos, mas ele está condenando aqueles que colocam o seu coração nas riquezas. Faz da riqueza o seu Deus. Coloca a sua dependência no dinheiro, e não a sua dependência em Deus. Nada, Jesus não está condenando os ricos, mas está condenando a atitude do coração, daqueles que colocam a sua dependência nas coisas, no dinheiro. E aí Jesus, agora, ele vai trazer três parábolas para esclarecer a atitude dos fariseus, porque os fariseus queriam condenar Jesus, e você vai ver que essa palavra se repete em Mateus, e lá em Mateus vão chamar Jesus até de Beelzebu, o príncipe dos demônios, porque ele estava expulsando demônios. Ele falou: você expulsa demônio pelo poder de Satanás, pelo poder do diabo. E Jesus vai dizer o quê? Uma cidade subdividida não prosperará. Pode o diabo expulsar o diabo? Não vai ter crescimento, não vai ter valor isso. Ele vai se destruir. E aí eles vão então até chamar Jesus de príncipe dos demônios. Aí Jesus vai trazer três parábolas dizendo: vocês são cegos guiando cegos. Se você cair no buraco, todo mundo vai cair com vocês. Aí ele vai trazer essa outra parábola, falando sobre a árvore e os seus frutos. Pela árvore, pelo fruto você conhece a árvore. E ele vai trazer a outra parábola, falando sobre aquele que edifica a casa sobre a rocha e o que edifica a casa sobre a areia. E justamente para tratar a falsidade de doutrina, o ensino falso dos fariseus. Mas hoje nós vamos ficar apenas nessa parábola da árvore e do seu fruto, porque Jesus vai dizer que pelos frutos se conhece a árvore. Deus tudo vê. Deus te vê. Deus me vê. Eu posso olhar para você aqui hoje e falar: que árvore florida, que irmão abençoado, que irmão de Deus. Mas só Deus, que te vê, que me vê, que nos vê, sabe os nossos frutos, sabe o que está no nosso coração. Uma hora a capa cai. Uma hora o fruto vai revelar que tipo de árvore nós somos, que tipo de árvore nós estamos sendo. E eu quero trazer aqui o texto de Samuel, que vai falar sobre a vida de Davi. Davi estava cuidando das ovelhinhas do pai, aonde muitas vezes não tinha ninguém com ele, apenas
as ovelhas, a harpa, a funda e Deus. Ali ninguém estava vendo Davi. Ninguém estava de olho em Davi. Mas Davi sabia de uma coisa: Deus está me vendo. Davi ali com as suas ovelhinhas, adorava a Deus. Davi ali com a sua profissão de cuidar de ovelhas, de pastor de ovelhas, adorava a Deus. Davi com a sua funda, adorava a Deus. Davi protegendo as ovelhas, adorava a Deus. Porque tudo que Davi fazia, adorava a Deus. Porque o que Davi fazia, ele era um adorador. E por ele ser um adorador, tudo que ele fazia, ele adorava a Deus. Porque Deus que tudo vê, e ele sabendo que Deus que via, recebia o seu louvor. Recebia a sua adoração. E por isso Davi estava onde ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. Deus disse para Samuel: Samuel, desce na casa de Jessé, lá eu tenho um escolhido, que vai ser o rei de Israel. Samuel pega o chifre, enche de azeite e desce na casa de Jessé. Vai lá na casa de Jessé. Ele entra, olha o peso do profeta de Deus, irmãos. Quando ele chega na cidade, vão perguntar assim: nossa, o profeta está chegando. É de paz a sua vinda? Porque já todo mundo começa a colocar a casa em ordem. Porque tem temor do profeta, tem medo do profeta. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus te vê. O pastor pode não estar te vendo. Os pastores podem não estar te vendo, mas Deus te vê. E aí ele chega: é de paz a minha vinda. Vai à casa de Jessé. Na hora, a Bíblia diz, irmãos, na hora que ele olha Eliabe, uau! Não, esse é o ungido. É esse. A Bíblia está falando, irmão. Uau é por minha conta, mas o resto foi a Bíblia que disse. É esse o ungido. Porque olha aí, um cara alto, bonito, né, forte, esse é o rei. E ele já vai para derramar o azeite na cabeça de Eliabe. E Deus fala para ele: Samuel, não é esse não. Você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Eu vejo a aparência, mas Deus vê o coração. Você vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus vê a motivação, Deus vê a tua atitude, Deus vê todas as coisas. Os olhos de Deus são como chamas de fogo, que tudo vê. E aí chega e vai, Aminadab, não é esse. Vai Samar, não é esse. E vai nos outros e não é esse. E aí o profeta fala: acho que eu fui no endereço errado, Deus. Não é nenhum desses. E aí ele pergunta para Jessé: Jessé, não tem mais nenhum não? Não, tem um lá. Ninguém vê. Mas Deus vê. Pô, traz esse aí aqui. Ninguém vai assentar à mesa enquanto ele não chegar. Quando o Davizinho entra, Deus fala: é esse. Esse foi o meu escolhido para ser rei de Israel. É aquele que você menos espera, irmão. É aquele que você menos investe. É aquele que você nem dá valor. É esse que Deus quer usar, irmão. Então não despreze ninguém, porque todos nós temos valor na presença do Senhor. Nós olhamos e falamos: não, esse homem aí parece ter dinheiro, vou chegar mais perto dele. Não, essa mulher aí parece ser abençoada, deixa eu chegar perto dela. Esse é profeta, deixa eu colar do lado dele. A gente é interesseiro, irmão. Mas Deus vê como nós não vemos. Deus conhece como nós não conhecemos. O mesmo Deus que viu Davi escondido atrás das malhadas e honrou Davi, foi o mesmo Deus que viu Davi, certa vez, na sacada do palácio, olhando
aquela mulher toma banho. Desejou no coração. Premeditou em ter relação com ela. Pediu para o soldado ir lá chamá-la. Teve relação com ela. A mulher engravidou. Davi armou toda uma situação. Todo um esquema para esconder o seu pecado. Só que Deus tudo vê. Foi lá, colocou Urias na frente para morrer na batalha. Urias morreu. Deus viu o adultério, Deus viu o assassinato, mas ninguém viu. Mas Deus viu. Se Deus viu, é o suficiente. A gente pode se esconder do homem, irmãos, mas ninguém esconde de Deus. Nós precisamos temer ao Senhor, porque Deus tudo vê. Deus é misericordioso, glória a Deus, mas Ele também é justo. Deus só é justo porque Ele é misericordioso. Porque quando nós agimos com justiça, muitas vezes a gente não tem misericórdia. Mata esse irmão mesmo. Pecou, joga para fora da igreja. Mas Deus não é assim. Deus é justo. Deus é perdoador. E Deus perdoa, irmãos. Deus perdoa, mas as consequências, elas vêm. A conta chega, porque Deus vê quando ninguém mais vê. E porque Deus viu, Deus agiu com justiça. A casa de Davi houve morte. A casa de Davi houve destruição. Mas Deus perdoou? Perdoou, porque Deus viu, Deus perdoou. Mas isso depois fez Davi ser um homem mais fiel a Deus do que ele era antes. Então você pode ter caído hoje, mas se você se arrepender, Deus é fiel e justo para te colocar de pé novamente. Isso faz a diferença, porque Deus é um Deus perdoador. Então Deus tudo vê, irmãos. E aqui esse texto, Jesus está falando justamente isso. Um Deus que tudo vê é um Deus que nos conhece. Um Deus que tudo vê sabe de tipo de árvore que nós somos. E sabe o tipo de frutos que nós estamos dando. Então, esse Deus que tudo vê, é um Deus que honra ou é um Deus que corrige? Depende das nossas atitudes. Depende das nossas atitudes. Irmãos, eu nasci em São Paulo, capital, cresci aqui no Vila Ema, morei ali muitos anos até casar, depois que eu fui morar em São Caetano, mas sempre aqui de São Paulo. Então, assim, eu não conheço nada de árvore. Você olha para uma árvore, está florida, está forte, está bonita. Você olha para outra, também está bonita, está forte. Mas o que faz eu identificar que tipo de árvore é aquela, é o fruto. Você olha a laranja, opa, essa aqui é uma laranjeira. Você olha a goiaba, essa é uma goiabeira. Você olha o abacate, principalmente quando você vai estacionar o carro, esse é um abacateiro. Então eu identifico a árvore pelo fruto. E é isso que Jesus está nos dizendo. Nós identificamos a árvore, se ela é boa ou má, é pelo fruto. Se o irmão é um homem de oração, é um homem de compromisso, é um homem que honra o Senhor, é um homem que dá bons frutos. Então logo a sua árvore é boa. Mas se a pessoa não tem um compromisso, se a pessoa não é fiel, se a pessoa nunca está presente, a gente vê que é uma pessoa que não está dando bons frutos. Mas pode melhorar, pode melhorar. Basta nós identificarmos para melhorarmos a nossa conduta na presença do Senhor. Por causa que pelo fruto se conhece a árvore. A conduta é o que as pessoas veem. A nossa conduta, o modo de nós falarmos. Você está no trabalho, você é uma pessoa que não fala palavrão, que não faz fofoca, que não faz coisa errada, que não pega o dinheiro de ninguém. As pessoas ficam de olho em você e já começam a identificar, você é diferente, né? Você é cristão? Porque as pessoas já olham as pessoas honestas, as pessoas que não falam mentiras, que não falam palavrões, identificam que é uma pessoa diferente. Uma pessoa diferente, ele já considera o que é um
crente, um evangélico, um gospel, eu não sei. Cada hora muda o nome, né? Mas é um servo de Deus. É uma serva de Deus. Então é assim, irmãos. O homem olha a nossa conduta. Mas Deus olha, Deus vê o nosso caráter. Os anjos veem o nosso caráter. E o nosso caráter é aquilo que os anjos veem de nós e leva até na presença de Deus. Não, pastor Fausto é um homem de oração. É um homem de compromisso. É um homem íntegro. E é isso que tem valor, irmãos. Isso é o que tem valor, porque Jesus, quando esteve entre nós, nunca foi reconhecido pelo que ele tinha. Jesus chegava lá e dava o testemunho, irmãos, tem uma casa maravilhosa. Irmãos, eu tenho uma empresa, uma carpintaria. Sou próspero, sou abençoado, sei fazer todo tipo de móveis. Jesus nunca se apresentou com o que ele tinha, mas ele sempre se apresentou com o que ele era. Você pega o evangelho de João e vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que estiver morto, aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. E Jesus vai se declarando: eu sou a luz do mundo. Jesus vai se declarando: eu sou a fonte de água viva, aquele que beber nunca mais terá sede. Ele vai se declarando: eu sou. Deus está de olho não é naquilo que nós temos, Deus está de olho naquilo que nós somos em sua presença. É isso que agrada ao Senhor. O nosso caráter tem que ser parecido com o caráter de Cristo. Porque nós levamos o nome de Cristo e nós não podemos envergonhar o Evangelho de Cristo, nós não podemos envergonhar o nome de Cristo, mas aonde o crente está, ele tem que ser a luz, ele tem que iluminar, ele tem que salgar, porque ele é chamado, ele é escolhido para ser um discípulo de Cristo. Um discípulo de Cristo. Certa vez, um homem baixinho chamado Zaqueu queria conhecer Jesus, ouvia falar de Jesus, mas ele não conhecia Jesus, e ele queria conhecer Jesus, ele tinha fome para conhecer quem era Jesus. E Zaqueu disse o seguinte: eu vou subir naquela árvore, quando Jesus passar, eu vou vê-lo. E isso ele fez, subiu na árvore, quando Jesus foi passando, ele viu Jesus. Mas Jesus nunca é pego desprevenido, irmão. Jesus já sabia que Zaqueu ia estar ali, já sabia o nome dele, e já sabia que a intensidade dele para encontrar Jesus era muito grande. E não tem como você vir a um culto cheio de desejo de ter um encontro verdadeiro com Cristo e sair da mesma maneira que você entrou, irmãos. O que faz você ser abençoado num culto não é a pregação, não é os louvores, não é a oração. O que faz você ser abençoado no culto é a predisposição que você entra na igreja para buscar a Deus. Porque na mesma intensidade que você vem para buscar a Deus, Deus vai de encontro à tua vida e Ele se revela ao teu coração. Então você vem para o culto já se preparando: Deus, hoje eu vou para a tua casa para te adorar, hoje eu vou para a tua casa para participar da Santa Ceia, eu vou para a tua casa para ofertar, eu vou para a tua casa para entregar o meu louvor, a minha adoração, a minha vida. Aí quando você se rasga na presença do Senhor, o Senhor vem ao teu encontro e enche a tua vida com a presença dEle. Porque Deus é maravilhoso. Zaqueu está cheio de Deus, cheio de vontade de conhecer Deus, melhor dizendo. Cheio de desejo de conhecer Deus, sobe na árvore. Quando ele passar aqui eu vou ver Jesus passando. Mas quem era Zaqueu? O chefe dos publicanos, o chefe de cobradores de impostos. Isso para os judeus era a pior classe que tinha, porque muitas vezes era um político corrupto que queria cobrar impostos indevidos. Então eles consideravam Zaqueu o pior, um pecador. Mas Jesus
não vê como o homem vê. Jesus está passando, ele olha para a árvore, não para procurar frutos, mas ele sabia que Zaqueu estava lá. Ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou entrar na sua casa, hoje eu vou ceiar contigo. E sabe o que os crentes estão falando? Jesus não sabe de nada, não sabe que ele é um pecador, não sabe que ele rouba todo mundo. Jesus não está sabendo de nada, mas Jesus nunca é pego desprevenido. Jesus entra naquela casa, e porque Jesus entra naquela casa de um homem que estava cheio de vontade de conhecer Jesus, ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, e sabe o que ele diz, irmãos? Ao que eu nunca disse, eu tenho certeza que também não disse: eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Ele disse isso. Foi Jesus que colocou ele na parede para entregar tudo? Não, mas quando ele teve um encontro com Jesus, o dinheiro não significa mais nada para mim. As coisas não significam mais nada para mim, porque agora eu tenho Jesus. Jesus agora é tudo para mim. Então ele entregou tudo. Ele falou: eu dou metade para os pobres. E se eu roubei alguém, hein? Eu vou devolver 4 vezes mais. Porque está lá na lei de Levíticos, irmãos. Ele já estava vivendo o que estava na palavra. Ele começou a colocar em prática o que estava na palavra. Por quê, irmãos? Porque ele colocou no seu coração Jesus. E quando Jesus entra, ele muda, ele traz transformação. E é isso que esse texto está dizendo, irmãos. Não tem como nós servirmos a Jesus e não mudarmos de vida. Não adianta, irmãos, sermos uma árvore florida e não dar frutos. Eu posso viver uma vida de falsidade. Aliás, Jesus sempre questionava os fariseus. Por quê, irmãos? Porque eles eram hipócritas. Eles ensinam: você deve jejuar, hein? Tem que jejuar. E ele tomando Coca-Cola gelada, comendo pãozinho de queijo. Vocês têm que jejuar. E ele comendo coxinha. Vocês têm que orar. E ele brincando no WhatsApp, no Facebook. Vocês têm que orar. Hipócritas, irmãos, é isso que Jesus estava falando. Vocês pregam, mas não vivem o que vocês pregam. Porque o evangelho tem que trazer mudança de vida, irmãos. É conversão verdadeira. O arrependimento não é quando nós choramos, mas é quando nós mudamos, irmãos. Então nós precisamos nos arrepender de muitas coisas. De muitas coisas nós precisamos arrepender, irmãos, para voltarmos para o centro da vontade de Deus. Porque foi isso que Deus fala para Caim, lá em Gênesis 4, versículo 7. Caim, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. E ele deseja conquistá-lo, mas você, Caim, deve dominá-lo, porque eu sou Deus, e como Deus eu estou vendo o que você está pensando do seu irmão Abel. Você quer matar o seu irmão Abel, mas eu já estou antecedendo para falar para você: se você se consertar, eu vou perdoar. Muda a atitude do teu coração. Deus está nos falando: muda, 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 arrependa-se, para de brincar com o pecado, para de brincar com as coisas erradas, porque o Senhor está às portas, e Ele vai buscar a sua igreja, e vai correr o risco de alguns serem deixados para trás. Que isso, pastor? Salvo sempre salvo, sou calvinista. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, às vezes a gente pode estar brincando de crente, achando que vai para o céu, mas não iremos para o céu, porque nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Não pode a árvore boa, irmãos. Você é uma árvore frutífera, uma árvore boa, dá frutos maus. E nem ao contrário, irmãos, peça perdão para Deus, lute contra o pecado, porque Deus vai dar graça.
para vencermos, para vivermos uma vida de santidade. Porque diz lá Mateus 3:8, precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. O nosso fruto tem que ser de arrependimento, irmãos. Porque o Senhor tudo vê. O arrependimento, a gente tem orado muito por avivamento, não é verdade? Renovação espiritual, avivamento. Mas o primeiro passo para que isso aconteça é o arrependimento. É abandonar o pecado para vivermos uma vida de santidade. Porque veja o que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 2, versículo 21 ao 24. Então você que ensina aos outros, não ensina você mesmo? Você que prega contra o furto, furta. Você que diz que não se deve adulterar, e adultera. Você que detesta ídolos, mas rouba-lhes os templos. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Nós somos o espelho para o mundo, irmãos. Nós somos a carta viva, somos o bom perfume de Cristo. Precisamos dar o testemunho que nós somos servos de Deus. Que somos luz aonde nós estamos passando. Semana passada, segunda-feira, essa última que passou, cheguei aqui na igreja, aí eu vi que tinha uma mensagem na caixa postal. Apertei, a irmã brava. Por que essa igreja não presta? Por que eu vou dar parte na polícia? Não quero mais conversar com ninguém. Por que vocês fazem muito barulho? Já reclamei, vocês não me dão atenção. Eu vou entrar e vou dar queixa na polícia. E falou um monte, irmão. Eu só resumi aqui, mas falou muita coisa. Não xingou não, mas falou muita coisa. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Que essa irmã nunca ninguém falou nada para mim, que tinha vizinho reclamando. Deixa eu ligar para a irmã para saber. Peguei lá um número na Bina, tal, liguei. Aí comecei a falar com a mulher brava comigo. Falei, não, aqui é o pastor Marcelo da Igreja Cristã Porta da Graça, tal. Ah, bom que você me ligou. É o seguinte. E foi falando um monte. Foi falando um monte. Aí a gente vai discernindo na conversa, tal. E eu vi que não era a nossa igreja. Aí eu falei para ela, irmã, espera só um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa para a senhora, acho que não é a mesma igreja. A gente só tem uma igreja, não tenho congregações, a gente só tem uma igreja que fica na Sapopemba, número 1574, Água Rasa, São Paulo. Ah, desculpa, pastor. Não é o senhor mesmo, não. Logo eu vi, pastor, porque lá eu reclamei um monte de vezes, pastor, e ninguém me deu satisfação, ninguém falou comigo. Pelo contrário, eu vi os irmãos orando lá, Senhor, tira essas vizinhas daqui que ficam reclamando. Eu falei, não, irmã, não pode ser assim, né? A igreja tem que ser bênção. É, porque eu sou afastado. Eu falei, isso, irmã, aproveita, vai procurar uma igreja boa, uma igreja séria, volta para Jesus, Jesus está voltando, irmão. Mudou, irmãos, mudou a conversa. Por quê, irmãos? Porque pelo fruto conhece a árvore, irmão. Ela falou, pastor, muito obrigado por o senhor ter ligado, ter se importado, de ter ligado para mim. Já mudou, irmãos. Por causa de uma atitude, a pessoa já muda os olhos para o evangelho. É uma pessoa que está passando um problema lá com uma igreja, que era para ser bênção lá. E os irmãos, ela falou que é uma igreja pequena, fica com o microfone alto, atrapalhando os vizinhos. Até 10h30, 11 horas da noite. E de vez a igreja ser bênção, está sendo maldição, irmãos. A igreja foi chamada para salgar, para iluminar. Como uma pastora dessa vai ganhar pessoas para Jesus, irmãos? Não vai ganhar, irmãos. Nós temos que ser luz por onde nós passarmos, temos que fazer a diferença, irmãos. Porque aquilo que nós fazemos revela a verdade. Não estou falando para você que eu nunca fico nervoso, irmãos. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pecai-vos. Tem hora que a gente fica nervoso, não tem, irmãos? Você toma uma fechada, não dá vontade de falar para o irmão? Vai, seu filho de Nabucodonosor. Dá vontade, irmão. Mas a gente tem o Espírito Santo, nós somos crentes, a gente engole. Daqui a pouco passa. Porque a gente tem que fazer a diferença, irmãos.
tem que fazer a diferença. E Jesus está tratando isso com as pessoas e também conosco aqui. Quer saber, irmão, se estamos falando se a árvore é boa ou má? Vê o fruto. Que fruto você está dando na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua família? Porque tem muita folha, mas poucos frutos. E às vezes os frutos são maus, frutos podres. Podemos falar como crente, carregar a Bíblia de crente, decorar vários versículos como crente, mas uma hora o fruto revela. Uma hora o negócio aperta. Paulo alertou que os pecados do homem só se manifestam mais tarde. 1 Timóteo 5:24, os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e alguns manifestam só depois. Alguns já percebem na hora, mas outros a longo prazo, porque Deus dá um tempo para nos arrependermos, pedirmos perdão, nos reconciliarmos com o Senhor e continuarmos firmes na presença do Senhor. Já estou terminando, irmãos. Mais uma hora, a verdade vem. Uma hora, o fruto aparece. Sabe por quê? Porque se a gente não mudar a raiz, os frutos continuarão maus. Na casa da minha avó tinha um pé de laranja. Irmãos, às vezes saía aquelas laranjonas bonitas assim, ó. Eu nem sabia que laranja tinha espinho, né, irmãos? Pé de laranja, a laranjeira. Tinha uns espinhão desse tamanho assim. Aí saía aquelas laranjas bonitas. Você ia chupar, parecia limão, irmãos. Porque a árvore não era boa. Depois eu vim descobrir, a longo prazo, né, que quando você planta uma laranja da semente, ela fica azeda. Você tem que plantar da muda, que aí ela fica doce. Tá bom, irmão? Se você for plantar, já sabe que agora pega a muda lá e planta. Meus irmãos, porque a gente tem que produzir frutos doces. Frutos doces. E aí ele vai dizer aqui para finalizar, do mesmo modo, o homem que tira do seu coração o bom tesouro e produz frutos de justiça. Porque pela boca conhece o que está no coração. Pela boca você conhece a motivação do coração. Se a pessoa só fala mal, só faz fofoca, só fala palavrão, só fala com ira, logo você vai descobrindo o que está no coração dessa pessoa. Porque pela boca conhece o que está no coração. E aí ele vai terminar dizendo aqui essa parábola da casa que foi construída sobre a rocha. Interessante que as duas casas eram iguais, uma na areia e a outra na rocha. A mesma tempestade que veio para a que estava na rocha, veio para aquela que estava na areia. Mas só aqueles que estão edificados em Cristo, que é a palavra, que é a rocha, que é Cristo, prevalecerão quando virem as tempestades. Nada vai abalar aqueles que estão firmados em Cristo. O grupo de louvor pode subir, eu quero terminar lendo aqui o texto, que está em Gálatas, capítulo 5, que vai falar sobre o fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 16, vai falar sobre os frutos, porque Jesus vai dizer, chamais-me de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu digo, não faz o que eu mando, mas aquele que é a árvore de Cristo, obedece, mesmo que doa, mesmo que não seja a nossa vontade, a gente obedece, porque sabe que isso vai agradar o Senhor. E se vai agradar o Senhor, logo vai ser bênção para as nossas vidas, porque nós vemos o hoje, mas Deus vê o amanhã. Terminando aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem
o que desejam. Mas se vocês, que são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, ora, as obras da carne, vigie, irmãos, aqui a árvore má, a árvore má, a árvore ruim, versículo 19, a árvore ruim faz isso, irmãos, ora, as obras da carne são manifestas, uma hora vem à tona, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aqui Paulo está dizendo, eu vos advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam estas coisas, Paulo diz, não eu, não herdarão o reino de Deus. Mas eu sou calvinista, pastor, salvo sempre salvo. Não herdarão o reino de Deus. Essa é a árvore ruim, mas a árvore boa. Continua no versículo 22. A árvore boa é conhecida pelo fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificado na carne, com as suas paixões e desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Amém? Se você quer ser uma árvore frutífica, uma árvore abençoada, siga Gálatas 5:22. Ore em cima de Gálatas 5:22, até que você comece a viver de acordo com a palavra de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.